Olá, eu sou o Nicolas Ferreira e esse é o quadro Fique por Dentro. Hoje nós vamos tratar sobre os crimes contra a administração pública, um assunto que aparece com bastante frequência na mídia e que estão relacionados às práticas de atos ilícitos contra União, estados, municípios e entidades ligadas a esses entes federativos. Ou seja, são a prática de atos ilícitos contra os órgãos da administração pública. De forma ampla, trataremos dos principais e dos mais famosos, que são os crimes de corrupção, peculato, prevaricação e concussão. Vamos começar pelo crime de corrupção, descrito no artigo 333 do Código Penal e 317. Porém, temos que ressaltar a diferença entre corrupção ativa e corrupção passiva. A corrupção ativa, descrita no artigo 333 do Código Penal, ocorre quando um particular oferece ou até promete uma propina ao funcionário público para que ele, de certa forma, pratique ou omita, retarde algum ato que seria de seu ofício. Podemos exemplificar como quando um particular oferece uma propina a um servidor público para conseguir um alvará, por exemplo, que não deveria ser concedido. Ele estará cometendo o ato de corrupção ativa, mesmo que o servidor não aceite a propina. O fato de oferecer ou prometer já configura o próprio crime de corrupção ativa. Ante ao exposto, e se o funcionário vier a aceitar a propina, ele estará cometendo um ato de corrupção passiva, descrito no artigo 317 do Código Penal, que ocorre quando um servidor recebe vantagem indevida pelo cargo que ocupa. Esse caso que se encaixa bastante quando um policial solicita uma propina para não emitir uma multa de trânsito. Ele estará cometendo um ato de corrupção passiva, mesmo que o particular não dê a propina. Podemos dizer que há corrupção ativa e passiva quando ambos cometem o crime. Lembrando que as promessas de vantagem indevida também configuram crimes. Agora vamos falar um pouco sobre o peculato. O crime de peculato está descrito no artigo 312 do Código Penal. Ele se dá quando o servidor toma posse de bens ou valores que ele tem acesso por conta do cargo que ocupa, assim sendo chamada de apropriação indébita do funcionário público. Podemos exemplificar quando um servidor toma posse de um item, como por exemplo um computador que pertence à repartição e ele leva para seu uso particular, como se fosse seu, sendo chamado de peculato. Dentro do peculato existem diversas formas de prática, como o peculato estelionato, peculato apropriação, peculato furto, e entre outros. Vamos falar agora sobre o crime de prevaricação. O crime de prevaricação é quando o servidor retarda ou deixa de praticar alguma ação que seria o seu dever pelo cargo que exerce. Assim, ou faz o ato de ofício diferente da forma que deveria ser feito, conforme a sua vontade, interesse próprio ou até por sentimento. E aí vem a questão, qual a diferença da prevaricação para a corrupção passiva? A diferença é saber se houve ou não a intervenção de terceiros, uma vez que a prevaricação, o servidor ele age conforme os seus interesses, fazendo aquilo por sua vontade sem que haja a solicitação de outras pessoas. Como, por exemplo, quando algum funcionário deixa de fazer o seu dever para prejudicar alguém, ou até mesmo faz algo não devido para beneficiar alguém próximo, como um amigo, um irmão, uma namorada e entre outros. O crime de concussão, descrito no artigo 316 do Código Penal, é quando o servidor público, ele, de certa forma, ele exige vantagem indevida por conta do cargo que ocupa na administração pública. Nesse caso, a diferença para a corrupção passiva está no verbo. Enquanto na corrupção passiva o funcionário ele solicita, na concussão ele exige a propina. Esse caso se dá quando um policial flagra um crime e ele exige uma propina para não registrar o ocorrido, usando o seu cargo para uma vantagem indevida. No que diz respeito às penalidades desses crimes, o Código Penal ele dita penas de reclusão e multas para cada crime. Vale lembrar que o Estatuto do Servidor Público, ele dispõe que os crimes contra a administração pública podem levar até mesmo à demissão, desde que haja um processo administrativo disciplinar, um PAD,
que de certa forma irá apurar os fatos e assim efetuar a demissão. Esses são os nossos canais no Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp e e-mail. Gostou do conteúdo? Curta o vídeo, se inscreva no canal para receber semanalmente as notificações do nosso quadro. Nós somos a GEPAM. Esse foi o quadro Fique por Dentro. Até semana que vem.